Oi, gente! Vida Pet hoje vai falar sobre doenças respiratórias, resfriados, gripes, tosses que podem acometer os nossos pets durante essas épocas de frio. O João tá junto, vem pra cá, João! Deixa o papai trabalhar. E eu tenho o prazer de conversar com ela, a doutora Nayane Porfírio, que é médica pneumologista e cardiologista. Olá, muito tudo bem? bem-vinda! Obrigada. Agradeço, uma honra estar aqui. Nossa, são duas, na verdade, categorias. Duas especialidades Duas aí. especialidades. Isso, eu trabalho com essas duas áreas, cardiologia e Por isso a gente pneumologia. consegue ter tempo de falar das duas. João, você fica bonitinho? Vamos então começar a nossa conversa, doutora. Sim. Bom, quando a gente fala, São Paulo, gente, é uma cidade que um dia tá frio, outro dia tá mais quentinho, enfim, não sei onde vocês moram, mas enfim, quem tem pets em casa, sejam os cães quanto os gatos, se preocupam, porque pode acontecer mesmo gripes ou tosses Sim, com em certeza. cães e gatos? Sim. Os cães e gatos, eles podem ter doenças respiratórias, né? Então, a gente tem vírus que acometem os cães e tem vírus que acometem os gatos no sistema respiratório. São diferentes. São diferentes, são vírus diferentes, mas sim. E estes vírus, eles podem atingir o animal e ele ser completamente assintomático, aquele animal que não vai ter sinal nenhum, ou ele pode ter sinais leves de um simples resfriado, uma coriza, um olhinho mais avermelhado, um lacrimejamento, ou ele pode ter sinais muito mais avançados, começando assim como um resfriado e evoluindo para uma broncopneumonia, por exemplo. Eu gosto de fazer uma comparação que nem um Covid, né? Que aí todo mundo tem o conhecimento. O Covid, ele afeta o sistema respiratório. Teve pessoas que tiveram e não demonstraram sinais nenhum, né? Que são aqueles assintomáticos. Aqueles que demonstraram sinal leve e que por si só passou. E aqueles outros que tiveram complicações, que tiveram uma doença que perdurou por muito tempo, que precisou medicar, que pode ter evoluído para uma pneumonia, às vezes até sendo internado. Então, essas doenças infecto-contagiosas, né, porque ela passa de um animal para o outro. A gente não passa para eles um resfriado. Não, aqui são espécies específicas. Então, cão para cão, gato para gato, tá? Então, são doenças infecto-contagiosas que transmite de um animal para o outro e que pode ter essa variação aí, desde um assintomático, sinais leves ou sinais já avançados, podendo ter complicações importantes e graves. Quando que a gente deve se preocupar? Quando esse sinal não está desaparecendo. Então, o animalzinho começou com espirro, começou a tossir, um dia tossindo, aí no outro dia essa tosse foi evoluindo, foi piorando, já precisa se preocupar. Agora, hoje tossiu, amanhã já tossiu menos, depois de amanhã já está melhor, tá tudo bem. Provavelmente ele se curou por si só. Sozinho, né? O que pode acontecer. O que ajuda muito é a realização de vacinação. Vacinação de gripe para os cães e gatos. A gente chama, na verdade, são vacinas para doença do complexo respiratório, que a gente chama. Porque gripe, a gente só está falando do vírus influenza. E a gente tem 9 vírus que podem acometer e trazer problemas respiratórios, né? Então, temos vacinas que previnem para uma quantidade de vírus. Não é para todos, infelizmente, mas pelo menos para os mais prevalentes a gente consegue vaciná-lo. E isso ajuda tanto na prevenção do animal adquirir essa doença, ou se ele pegar, para pelo menos talvez ter sinais leves. Agora, por exemplo, a gente sabe, né, então, que normalmente um cão passa para o outro e o gato também. Mas assim, tem dias que tá mó friozinho de manhã, o cachorrinho tá em casa, dormindo bonitinho, aí acorda cedo e vai passear e tem aquele choque térmico. Isso também pode causar um resfriado neles? Isso pode, porque ele diminui a imunidade, né? Então, você estar quentinho, você ir pro frio, o frio ele diminui a imunidade, ele afeta o sistema respiratório na questão de... O que acontece? O sistema respiratório, ele tem uma certa defesa. A mucosa do sistema respiratório, ele é apto para conseguir proteger o sistema respiratório das doenças, da poluição e tudo mais. Quando a gente tem frio, quando a gente tem tempo seco, a gente afeta essa proteção do sistema respiratório, então a gente se torna ineficiente.
E aí predispõe, então, às doenças. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar Ele, muito quando cuidado. sai de manhã para passear com o pai bem cedinho, sai com uma roupinha. Ele gosta. É interessante. Gente, o João, ele fica andando por aí, se ele der uma latidinha, é normal, né, doutora? Não tem problema, aqui é um consultório veterinário. Tá sentindo os João? cheiros, né? Tá tudo bem. Engraçado, ele agora deu um espirro. Eu comecei a ficar muito alerta. Às vezes ele espirra porque ele entra no elevador, tem algum cheiro Sim. de algum produto de limpeza, ele dá uma espirradinha. Sim. Aí eu sou calazmanja psicótica, não preciso me preocupar com isso. Olha, tanto o espirro, olha lá. Foi falar! Tanto o espirro quanto a tosse, na verdade, são mecanismos de defesa do organismo. Então, é normal a gente tossir ou espirrar às vezes. Se a gente está ingerindo um alimento, está bebendo uma água e ele vai para a via errada, o que acontece? O organismo faz você tossir para você expulsar aquele alimento que não deveria ir para aquela via, certo? Uhum. Então, é um mecanismo de defesa. Assim como o espirro, se ele está farejando, está sentindo cheiro, entrou uma coisinha no nariz, ele vai espirrar para expulsar. Tanto poluição, sujeira, patógenos, né? Então, espirrar e tossir, às vezes, não tem problema nenhum. Normal. O que a gente tem que se alertar é se isso se torna persistente. Porque se ele está espirrando muito, esse espirro está aumentando a frequência, não está cessando, se está vindo com secreção nasal, com olhos avermelhados, com outros sinais, é sinal de que tem alguma coisa, esse organismo está tentando se defender e não está conseguindo. Uhum. Aí a gente precisa intervir e medicar. Assim como a tosse. Então, tossir de vez em quando, tá tudo bem. Isso é um mecanismo de defesa do organismo e é normal. Agora, não pode essa tosse se tornar persistente e vir associado com outros sinais. Como é que a gente medica um cachorrinho que tá com um resfriadinho, mas tá tranquilinho? Então, primeiro a gente tem que entender o que é esse resfriadinho. Será que realmente é um resfriadinho viral, né? E aí é um tratamento específico. Ou será que ele tem uma rinite alérgica? Como que eu vou saber? Aí a gente precisa fazer exames. E sabe o que é? Existem vários tipos de exames. Quando a gente pensa em doenças infecciosas, tem um exame que chama PCR, que é onde a gente detecta o vírus. Então, isso é um exame que é através de suave, igual novamente do Covid, que tem isso, que vem aquele cotonetezinho, aí nos cães fazem conjuntiva, que é debaixo do olhinho, e fundo de garganta. Coleta, manda para análise, e aí eles vão analisar se tem algum vírus, que é do complexo respiratório canino. Se tiver, a gente sabe que é um vírus, e aí a gente vai medicar para essa finalidade. Agora, não é isso. Aí a gente vai pelo histórico também. Será que ele tem outros tipos de alergia? Será que ele sempre teve momentos de piora de espirro e melhora de espirro, e isso piora com o tempo também? Quando muda o tempo, ele fica ruim do narizinho toda vez? Quando ele sente um cheiro, ele também fica ruim? Será que ele não pode ter um alérgico? Né? Uma rinite alérgica? Igual na gente. Uhum. E aí, nesse caso, a gente, para fechar esse diagnóstico, a gente teria que fazer uma rinoscopia, que é um exame que a gente entra dentro do narizinho, avalia com uma câmerazinha lá dentro toda a mucosa, coleta o material e manda para análise. Aí no laboratório vai vir o exame como doença inflamatória crônica. Então, gente, nada de automedicação. Isso, não. Nada. Eu vou dar em casa aquele remedinho que eu tomo de vez em quando, pequenininho, nem pensar. Nem pensar. Olha, eu sou muito perguntadeira. Outro dia eu passeando com ele tava de roupinha. Aí uma moça falou assim pra mim, eles não sentem frio. A gente que vai lá e começa a comprar roupinhas pra eles. Tá. Eles sentem frio, doutora? Olha, eles sentem frio. Claro que uns mais, outros menos. Se a gente for pensar, cada animalzinho tem uma pelagem diferente. E essa pelagem, ela vai interferir muito também na temperatura desse animal. Então, vamos supor aqui o João. O João, ele tem um pelo curto, né? É um pelo que vai conseguir aquecê-lo. Outros têm um pelo muito mais fininho, muito mais ralinho. Então, provavelmente, esse animal pode sentir mais frio do que o João. Uhum. E se a gente for comparar outros cães que são extremamente peludos, esses já são mais aquecidos, então talvez sinta menos frio. É como se fosse a nossa roupa, né? Se a gente tá com uma manguinha bem fininha, ou se a gente tá com um casaco, um moletom, ou se a gente tá com um casaco de pele, cada um aquece de uma forma diferente. Então, os cães é a mesma coisa. Entendi. E tem animal que é mais friorento, tem animal que é menos friorento. Então, assim, realmente, assim, a questão da roupinha, ela pode ajudar a aquecer? Pode, só que em alguns casos a gente também tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente aquece um animal que está passando calor.
Isso pode acontecer, já vê muito acontecer. A gente consegue identificar o animal que está com frio quando ele vai buscar um lugar para se aquecer, né? Então ele vai para um lugar mais quentinho, ele vai para o edredom, vai para a coberta, a gente nota que ele está com frio. Agora, se ele vai para o chão gelado, se ele deita no chão gelado, ele saiu da caminha e foi para o chão gelado, é porque ele está com calor. Perfeito. Como ela também é médica cardiologista, eu não vou perder essa oportunidade, porque muitos cães, ela tem até um coração que a gente vai mostrar para vocês. Às vezes tem uma tosse que não é bem de um resfriado, mas que pode ser do coração. Vamos agora mostrar o coração, doutora? Vamos lá. Coração literalmente na mão. Sim. Bom, se o animalzinho que tem cardiopatia pode tossir, sim, ele pode, né? Não são todas as cardiopatias que vai gerar tosse e muito delas, na verdade, vai contribuir para uma tosse. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes o coração doente, ele não é o causador da tosse, mas ele piora uma situação que o animal já tem, que gera tosse. Entendi. Tá? Então, muitas vezes o animal tem uma doença respiratória, pensando em colapso de traqueia, colapso de bronco, são alterações estruturais. E que quando esse coração ele começa a aumentar de tamanho, ele comprime via respiratória, e comprimindo via respiratória ele intensifica a tosse, tá? Então, animais que têm cardiopatia podem sim tossir, assim como animais que têm doenças respiratórias crônicas podem afetar o meu coração e ter uma disfunção cardíaca que precisa de cuidado. Por isso é muito importante o paciente que está tossindo, a gente também avaliar o coração, para saber se ele pode estar contribuindo para essa tosse ou se tem uma doença respiratória crônica que está afetando o meu coração. Aí que exame que faz? Tipo um ecocardiograma? O ecocardiograma, exatamente. O ecocardiograma, a gente vai conseguir, aqui abrindo o coraçãozinho, a gente vai conseguir avaliar toda a estrutura interna desse coração, a gente vai conseguir avaliar os grandes vasos, as válvulas, o fluxo sanguíneo dentro desse coração. Então, o ecocardiograma consegue, ele vai me dar o diagnóstico das cardiopatias e qual o grau dessa cardiopatia. E é importante, por exemplo, o meu cachorro nunca teve nada, a gente fazer um preventivo como a gente faz exame de sangue, fazer um ecocardiograma com ele anual a partir de que idade? Sim, na verdade é essencial a gente fazer um check-up cardiológico. A questão da idade é um pouco difícil de dizer. Por quê? A grande maioria das doenças, ela vem com o envelhecer. Só que isso não quer dizer que animais jovens não possam ter de uma forma precoce. Então, a gente coloca que a maior casuística é de animais acima de 7 anos. Mas eu já peguei pacientes com 4 aninhos que já tinham uma cardiopatia avançada. E gatos também? Também, gatos também. E assim, a cardiopatia, ela vem de uma forma muito silenciosa. Ela só vai demonstrar sinais quando muito avançada. E aí, a chance de tratamento, de controle da cardiopatia é muito menor. Por isso é muito importante fazer o check-up. Fazer o check-up, no caso do coração, é um ecocardiograma. O ecocardiograma, o eletrocardiograma e mensuração de pressão. Mensuração de pressão. Exato. Eles deixam bonitinhos? Deixam. A gente pode estar fazendo junto se vocês quiserem. A última, olha, vamos fazer? Você faz aqui na hora? Faço. Que legal. Né, João? E uma última pergunta, que eu assisti uma entrevista incrível da doutora Nayane, onde ela fala que é mais difícil um cão e um gato terem infarto. Na verdade, a gente não tem relatos de morte por infarto. Relatos de morte por infarto. O infarto pode acontecer. Por quê? O que é o infarto? O músculo do coração, ele precisa também receber sangue. E a gente tem as coronárias, que são esses vasinhos aqui em volta, que levam o sangue para o músculo cardíaco, tá? O infarto é quando a gente tem uma isquemia, que é a falta de sangue na musculatura, tá? Numa região, por uma obstrução. Então, se tem uma obstrução de um vaso que impede com que aquele sangue chegue naquele músculo, aquela região morre, porque não está recebendo sangue, que é o sangue que traz oxigênio, nutrientes para aquele tecido. Então, se tem uma obstrução, morre aquele pedaço, então é um infarto. Só que nos cães e gatos, eles têm muitas coronarianas. Então, se a gente entope uma coronária, a do lado consegue irrigar. Então, se tiver uma morte do miocárdio, né, que é o músculo do coração, é uma morte numa porção pequena. E essa porção pequena não é o suficiente para levar à morte do paciente. Que bom. Entendeu? Menos mal. Então isso se justifica. Bom, prazer em receber hoje aqui no Vida Pet, quer dizer, na verdade ela abriu o consultório dela pra gente.
a doutora Naiane Porfírio, que está no Instagram. Você tem dois, tem o doutora Naiane Porfírio e tem Isso, o e o da clínica, que é Clínica NP. Clínica N de navio? NP, de NP. Naiane Porfírio, Clínica NP. Olha, foi um prazer. O João gostou muito de você. Eu amei Ficou ele. super comportado e deu um show aqui. Gente, é muito bacana. Compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas aprendam, né, sobre a saúde dos seus pets. Quanto mais vocês compartilharem essas informações tão precisas, né, que a doutora nos explicou hoje aqui, podem valer vidas, por que não? Vamos ficando por aqui, desejando a vocês uma ótima tarde, uma ótima semana, e não deixem de curtir e compartilhar o nosso Vida Pet aqui pela Astral TV. Muito obrigada, doutora. Foi um Eu que prazer. agradeço. Foi um prazer todo meu. Beijo. Aqui, ó. Ó, Deusinho. Tá tudo bem. Cuidadinho, gente. Aqui, pronto. Ai. Muito bem. Muito bem. Quanto você fez? Olha lá, mensuração de pressão. 140. Quanto deu, doutora? 140. Normal. É normal? É. Passou no teste? Passou no teste. Fica bonitinho. Aí, muito bom. Isso.